A gente sabe que existe uma preocupação muito grande quando a gente fala, até olhando para os portos, a questão da estagnação do setor em função aí de diversos investimentos de infraestrutura que acabam não acontecendo. Eu queria que você citasse para a gente quais são, na sua avaliação, os principais gargalos quando a gente fala sobre essa estagnação, uma preocupação de que realmente possa vir a estagnar esse setor se tais investimentos não acontecerem. Falando pelo meu segmento, é uma pergunta muito importante da gente debater sobre ela, porque há alguns anos atrás os portos criavam gargalos de movimentação dentro do Brasil. Hoje não criam mais. Os portos e os projetos que estão por vir, eles serão suficientes para atender a demanda, tanto na área do container, que é uma área que a gente vê aí em Santos com um pouquinho mais preocupações, mas o STS-10 chegando, ele vai suprir, obviamente, essa falta, mas principalmente nas commodities do agro, do petróleo e do minério, que é muito importante para o nosso comércio exterior, para a nossa balança, nós estamos muito bem servidos. Quando nós não temos investimentos próprios do porto, por exemplo, no minério, a Vale faz investimento na ferrovia, então tem um processo muito bom em andamento. Na parte do petróleo, idem, né? Porque a movimentação do petróleo bruto nosso, ele praticamente não precisa da nossa infraestrutura terrestre, porque ela vem direto dos poços para terminais e daí vai para exportação. O agro tem crescido muito, principalmente lá no norte, mas o nosso grande gargalo hoje, eu acho que da área da logística portuária, são os nossos acessos, né? Tanto nos acessos aquaviários, quando a gente fala de portos públicos, nós temos que melhorar muito as profundidades dos nossos portos públicos, mas a acessibilidade terrestre está se tornando um problema muito sério para nós. Nós precisamos de ferrovias, Ferrogrão é uma delas, a F-119, que liga Rio a Vitória, é uma outra necessidade. Então nós temos que ver, e estamos vendo que a preocupação do governo em atender essas novas demandas, mas investimento em acessibilidade são projetos demorados, né? Então nós temos que ver isso iniciar logo. A gente vê com bons olhos a entrevista anterior que falou sobre a BR-364, que é muito importante para o escoamento do nosso grão lá do Mato Grosso, né? É muito importante, mas talvez o maior gargalo que nós temos hoje é na parte de acessibilidade terrestre. Pois é, parece que o maior gargalo mesmo, mas a maior restrição parece estar mais focada em Santos, em containers também. Vocês estão prevendo, por exemplo, algum crescimento quando a gente fala, por exemplo, da oferta por terminais privados? Como é que vocês estão acompanhando isso? Nós temos dois modelos no Brasil, né? Tem os terminais privados, que a minha associação representa, a ATP, que são aqueles terminais que existem fora do porto, e nós temos os arrendamentos dentro do porto organizado. Santos está vivendo um gargalo na área do container mesmo, né? A demanda foi muito grande lá e ele necessita, embora os próprios terminais, os arrendamentos e um TUP que tem lá dentro, que é a DPW, eles estejam com projetos de ampliação, nós precisamos de aumentar, porque nós temos visto recentemente um movimento de cargas procurando novos portos que normalmente saíam por Santos, que é o caso do café, o caso do algodão, que estão procurando outros portos para escoamento, porque está tendo um atraso muito grande de movimentação lá em Santos. Então há uma necessidade muito grande desse terminal, essa licitação do STS-10, que está prometida já o processo já está em andamento, para que ele saia o mais rápido possível. Perfeito, Murilo. Aproveito para te perguntar também se a gente pode falar que os terminais privados e os terminais arrendados, eles estão hoje no mesmo nível, estão com condições iguais para a competitividade. Que avaliação que você faz diante disso? Em termos de estado da arte, em termos da operação, os terminais arrendados são exatamente iguais aos terminais privados, porque todos dois a operação é privada. Os arrendamentos são privados e os terminais de uso privado também são privados. Qual a diferença? Que ela é boa para os terminais de uso privado. É boa e mais cara, obviamente, né? Porque quando você fala, por exemplo, de acessibilidade aquaviária, os terminais de uso privado são responsáveis pela profundidade dos seus terminais. Então, eles fazem dragagem, eles fazem derrocamentos, eles fazem todo o necessário para que aquele terminal tenha sempre a profundidade necessária para isso. Os arrendamentos sofrem um pouco mais com isso, porque isso é uma responsabilidade da autoridade portuária e nem sempre
a gente sabe as dificuldades que o poder público tem de fazer determinadas gestões em termos de licitação, as dificuldades que eles têm. Então, isso causa um certo prejuízo na competitividade entre arrendamentos, entre arrendatários e TUPs. Mas os TUPs têm o dever de ter um custo de capital para fazer essas coisas, mas o empresário tem a liberdade de fazer, né? Pode ser que muitas vezes dentro de um porto público os próprios arrendatários queiram ajudar nessa melhoria da infraestrutura portuária e não consiga, porque a autoridade portuária tem dificuldades em fazer determinadas coisas. Mas em termos de operação são absolutamente idênticos. Murilo, agora sim a gente tem Daniel Hittner para conversar com a gente. Por favor, Daniel. Muito obrigado aí. É assim, Muriel, ao vivo tem esses perrengues mesmos. Bacana. Almirante Murilo Barbosa, a gente tem falado já há alguns anos sobre a viabilidade, o avanço do Arco Norte para o escoamento mais barato de grãos ali pelo Pará, pelo Amapá. Alguns projetos têm avançado, têm sido tocados, outros não saíram do papel. Como é que tem ficado isso? Que diagnóstico que o setor portuário faz ali do avanço dos terminais privados no Arco Norte? O Arco Norte está ganhando espaço efetivamente sobre o Porto de Santos e outros portos do Centro-Sul? Respondendo muito simplesmente, está ganhando espaço. Eu vou falar de um Arco Norte mais ou menos limitado. Eu vou falar de Itaqui para Barcarena e para Barra Norte. São os 3 grandes escoamentos. Está aparecendo agora um quarto aí, que é o projeto do Porto Piauí, lá no Piauí, que também pretende fazer movimentação de grãos, porque o estado o Piauí está fazendo uma produção bastante significativa de produção também de grãos, né? Então, Itaqui está num projeto de ampliação. Itaqui não tem problema de calado, né? Já tem ali, até a própria Vale contribui ali com um canal a 25 metros de profundidade que cria viabilidade para qualquer tipo de navio entrar no porto de Itaqui. E eles estão dobrando a capacidade do Tegram. Então, eles vão ter uma capacidade muito maior nos próximos anos. Aí vamos para Barcarena, que é onde fica um porto público, que é o de Vila do Conde, e tem alguns terminais privados lá, que todos eles em processo de ampliação de movimentação. E temos também novos projetos em andamento. Tem um da Louis Dreyfus Company, que vai ficar na ilha de Marajó, que está no processo bem avançado de licenciamento, que vai acrescentar ali uma grande movimentação, uma grande capacidade de movimentação de grãos. E lá também nós não temos muitos problemas de dragagem. Embora tenhamos sonhos de até aumentar, para poder entrar um Capesize lá e aumentar a nossa capacidade de movimentação, mas o Panamax, que é hoje o navio tradicional da movimentação de grãos no mundo, ele não tem dificuldade em operar nessa região de Barcarena e Vila do Conde. Onde nós temos um pouco de gargalo ainda é na região da Barra Norte. Barra Norte é a entrada para o Rio Amazonas, então é um outro tipo de movimentação, porque nós temos alguns portos de movimentação dentro do Rio Amazonas. É o caso em Santana, no Amapá, nós temos um porto lá e temos projetos para terminais de uso privado na ilha de Santana. Nós temos com Santarém também, com o terminal arrendado lá da Cagil. Nós temos lá em Taquatiara o terminal da MAGE e agora o novo Remanso, todos eles dedicados à movimentação de grãos. Mas nós temos um gargalo enorme na entrada da Barra Norte e a ATP trabalha há mais de 6 anos no aumento desse escalado. Quando nós começamos era 11,50, nós estamos chegando a 11,80 agora e nós vemos ali uma possibilidade de chegarmos pelo menos a 12,50, que em termos de logística, de ganho logístico, vocês sabem o que significa 10 centímetros num calado de um navio. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande junto com a Marinha, a ANTAC está nos apoiando também bastante nisso, e se nós conseguirmos chegar a 12,50, isso vai ser um ganho muito grande, porque a movimentação não para de crescer. E com a chegada da Ferrogrão, que parece que agora ela está mais ou menos se livrando... Só uma perguntinha aqui para aproveitar. O senhor consegue nos dar uma estimativa de quantas autorizações os investidores em portos privados detêm atualmente
e qual que é o portfólio de investimentos já autorizados por esses projetos? Em grandes números, no Brasil inteiro, não me limitando ao Arco Norte, nós temos uma carteira de investimento, desde que a lei foi promulgada, lá em 2013, superior a 90 bilhões de reais. Mas ano passado nós tivemos 6 projetos assinados, novos contratos de adesão, no investimento superior a 5 bilhões. E estamos lá em gestação, já com anúncio público concluído, mais 30 bilhões de reais em investimentos. O nosso grande complicador é que depois do contrato de adesão, a gente tem que iniciar os processos de licenciamento, sejam eles na área ambiental, sejam eles na área patrimonial. E isso demanda muito tempo, infelizmente, e é um esforço muito grande que o Ministério de Portos e Aeroportos está tentando reduzir junto à área ambiental nossa, a nossa área patrimonial, para que esses gargalos sejam reduzidos, para que aqueles projetos comecem a acontecer mais rapidamente. Porque só depois desses licenciamentos é que você pode iniciar uma obra. Então, às vezes, você tem uma proposta de um investimento muito grande, mas não consegue fazer porque tem alguma limitação ambiental. Almirante, aproveito para te perguntar também como é que está o processo de descarbonização, como é que está esse andamento, porque eu lembro que no fim do ano passado a ATP, junto com o Ministério de Portos e Aeroportos, assinaram um acordo para facilitar um pouco esse processo. A gente lembra que o Ministério, inclusive, apresentou um estudo que mostra que o transporte marítimo é responsável por 3% das emissões globais de gases de efeito estufa. Esse número aumentou bastante na comparação aí com os últimos 10 anos. Queria ouvir como é que vocês estão fazendo esse movimento. Nós estamos um pouco assim na dependência dos futuros combustíveis que serão adotados, né? Vocês devem estar acompanhando muito bem isso pela IMO. Nós temos várias possibilidades, nós temos o hidrogênio, nós temos a amônia, nós temos o metanol, nós temos o brasileiro etanol, né? Nós estamos fazendo isso. Então, enquanto isso não for decidido, existe aí um cronograma estabelecido pela IMO, tem até um projeto de taxação daqueles que continuarem usando combustíveis fósseis para pagar, para incentivar a implementação mais rápida do combustível com baixo teor de carbono ou até de carbono zero. Mas os portos não estão parados. Os portos têm 2 outras frentes que eles têm trabalhado muito na fase dessa transição energética. É a própria descarbonização do seu porto, do seu terminal. Desculpe. E isso, o Brasil tem uma vantagem qualitativa muito grande, porque a geração da nossa energia já é muito alta em termos de energia renovável, né? Nós já temos um valor superior a 80% de produção de energia renovável, né? A nossa geração de energia elétrica é muito limpa. Então, quando você descarboniza o porto, você já está descarbonizando tudo, porque muitas vezes em alguns países da Europa e da Ásia, você descarboniza o porto com a eletricidade, mas aquela eletricidade que entrou ali é uma eletricidade proveniente de uma geração via termoelétrica, quer dizer, continua usando o fóssil. Mas eu acho que é importante destacar nesse momento uma grande oportunidade que os terminais do Brasil reconheceram e estão trabalhando arduamente para implementar a indústria da energia nos seus terminais. Nós temos 3 projetos que eu posso citar rapidamente aqui, o Porto do Açu, Porto de Pecém e o futuro Porto Piauí. Eles estão investindo muito na produção de hidrogênio verde, por exemplo. Uns com a finalidade de exportação, outros até com uso interno do Brasil. Isso já é uma oportunidade. Vislumbrou-se aí aqueles terminais, portos, que têm uma retroárea muito grande para implementar indústrias de energia, eles acham que poderão sair na frente nisso aí. Então, são 3 segmentos. É a gente se preparar para receber os novos navios, é a gente descarbonizar propriamente o terminal e a gente aproveitar uma oportunidade para geração de energia limpa e produtos com energia verde. Daniel, para encerrar, a última pergunta é sua. Rapidamente, para encerrarmos essa entrevista, Almirante Murilo, qual é o balanço que o setor portuário, mais especificamente os investidores em terminais privados, fazem da reforma tributária? Há um aumento de custos no final das contas, um aumento da tributação, ou ficamos elas por elas? Não ficamos elas por elas, infelizmente, né? A reforma tributária teve
um objetivo inicial de reduzir o custo industrial brasileiro, né? Sempre se falou nisso. Além de simplificação dos tributos, mas sempre foi visto que a indústria era muito tributada. E quem está pagando essa conta, obviamente, vai ser o setor dos serviços. Então, nós estamos vendo um impacto de 12% no momento, o que vai aumentar a tributação na prestação de serviços portuários. Perfeito. Assim a gente encerra, mas agradece muito pela sua presença, Almirante Murilo. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço aí. Muito obrigado pela oportunidade. Volte sempre, Almirante. Obrigado e obrigado ao Daniel Rittner, também nosso parceiro aqui do CNN Money. Um bom dia, boa tarde já para vocês. Boa tarde, obrigado. Obrigada.